Olá, como você está? Coloquei meu celular aqui na minha fruteira. É um cesto de palha que eu tenho, fica algumas frutas aqui. E falei assim: vou fazer um stories aqui. Tirei uma foto e postei. E aí eu escrevi assim: enquanto você achar que precisa de muita coisa para começar a fazer algo, saiba que nunca irá fazer nada. Será que o medo é de dar errado ou, na verdade, o medo é de dar certo? Por incrível que pareça, muitas pessoas têm medo de dar certo. Tem gente que tem sim medo de dar errado, de fracassar, das pessoas rirem, zombarem. Às vezes a pessoa tem vergonha de se expor. Existem diversos medos que podem fazer com que a pessoa não faça algo com medo de dar errado ou de acontecer alguma coisa ruim. Porém, tem muitas pessoas que têm medo de dar certo. Porque se você der certo, quem vai sair da sua vida? Quem vai ficar para trás? Quem não irá para os lugares que você vai? Quem vai deixar de acompanhar, de frequentar, de estar com você se você der certo? Porque a gente precisa entender o seguinte: existem situações na nossa vida, momentos, fases, oportunidades, enfim, que quando a gente começa a dar certo, a gente começa a viver uma fase nova e diferente, um patamar mais elevado, as pessoas que a gente ama nem sempre estarão com a gente. Por exemplo, você pode de repente fazer uma viagem para a Disney, você, seu marido, seus filhos, você, sua esposa, enfim, e os seus pais não irem. E parentes que você ama, que você gosta, não irem. Então, tem muitas pessoas que acabam se sabotando justamente por esse motivo, porque ela não quer deixar pessoas para trás, ela tem medo de dar certo, ela tem medo de ter dinheiro, ela tem medo de ser bem-sucedida financeiramente. Tem pessoas que acham que se tiverem dinheiro, elas vão ter o seu relacionamento com Deus abalado. Uma coisa que eu sempre falo, o caráter, a gente tem ele já estabelecido, definido. A partir do momento que você vê uma pessoa ganhando dinheiro e esse dinheiro subindo, a fama, né, o sucesso e tal, subindo a cabeça, na verdade, a gente só está vendo de uma forma potencializada aquilo que de fato ela é. Uma pessoa, quando ela é arrogante, quando ela é soberba, tendo dinheiro ou não, ela vai ser aquilo. Então, se você tem medo de que o dinheiro atrapalhe o seu relacionamento com Deus, basta você olhar para o seu relacionamento com Deus agora. Como que é o seu relacionamento? Quando você fica um pouquinho melhor, isso já afeta? Ou você só busca a Deus quando você precisa, quando você tem necessidade, quando as coisas apertam, quando algo dá errado, quando alguma coisa ruim acontece? Hum, café cremoso, feito com leite. Tem receita no meu Instagram. É facinho de fazer. É só você colocar aqui no YouTube café cremoso. Açúcar, café expresso e água. Bate, 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 bate na batedeira até virar um creme. E aí, se você fizer com a água, vai ficar parecendo um café expresso mesmo. E se você fizer com leite, vai ficar cremosinho. Fica bem gostoso. E eu esquentei o leite demais. Mas aí, voltando. Basta você olhar para como você é hoje. As pessoas não se revelam. Elas apenas mostram de fato quem elas são. Uma coisa que eu também falo bastante é que você tem que observar o que as pessoas falam e fazem. Uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, ela já deixou claro que ela não é aquilo que ela fala, ela é aquilo que ela faz. A pessoa que fala e faz, ela deixa claro que ela está apenas reforçando com aquilo que ela fala, aquilo que de fato ela é, seja coisa boa ou ruim. E o que que isso tem a ver? Se você está preocupado em dar certo porque você vai se perder, porque você vai deixar de ser humilde, deixar de ser simples, na verdade, esse medo, essa preocupação, então é porque você já é assim. Uma pessoa que é humilde, que é simples, que é honesta, que é correta, que tem caráter, ela não vai ficar preocupada se ela tiver dinheiro, porque ela sabe que isso só vai potencializar as coisas boas que ela quer fazer. A gente precisa parar de demonizar o dinheiro, achando que isso é coisa do diabo, porque quando você vai lá para a palavra, e muitas pessoas falam de forma bem errada, inclusive no Instagram, tem um destaque lá chamado Aprendi Errado, onde eu trouxe diversos versículos
que ao longo aí dos anos aprendemos errado. Eu, inclusive, aprendi bastante coisa errada. Inclusive, se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Meu nome é Natália Xavier, eu sou cristã, casada, mãe de 2, sou terapeuta de mulheres, estudante de teologia, e eu uso minhas redes sociais para falar sobre a palavra, o mundo das emoções, casamento, maternidade. Quando a gente vai lá em João 10, a gente vai ver Jesus falando que ele é a porta, ele fala que ele é o bom pastor, que ele é a porta, que as pessoas têm que passar ali por ele. Só que muitas pessoas usam que João 10:10 é sobre o ladrão que vem para roubar, matar e destruir seu diabo. Na verdade, não é. Jesus deixou bem claro ali que ele está falando sobre aquelas pessoas, aqueles falsos mestres, os mercenários, que usam o evangelho, usam a palavra para enriquecer, estão tirando a lã das ovelhas. São pessoas que estão ali à frente apenas por causa do interesse. Então, por exemplo, um pastor de uma igreja simples, humilde, começa a crescer, ele não precisa ter medo de se perder se ele era honesto dentro da humildade, dentro da simplicidade. Porque a gente não precisa fazer coisa errada apenas em coisas grandes. Roubar R$10 e 10 milhões de reais é roubo. A consequência ela pode ser diferente, mas o erro é o mesmo. Foi um roubo, foi um ato ilícito. Então, quando eu vejo pessoas com medo de dar certo, na verdade, isso está falando muito sobre quem ela é e ela ter medo de ser revelado. Porque se você é arrogante sem ter dinheiro, você vai ser mais arrogante ainda tendo dinheiro, porque é isso que o dinheiro faz. Ele potencializa coisas. Se você pode ajudar uma família dando uma cesta básica, se você tiver mais dinheiro, você vai poder ajudar 10 famílias, 50 famílias. O dinheiro ele serve para servir. Ele é um excelente servo. O problema é quando ele é o nosso Senhor. Quando ele começa a dominar a nossa vida, quando ele começa a mandar, quando ele começa a gerenciar as emoções, né? Pessoas movidas ali pela ganância acabam fazendo coisas terríveis, destruindo famílias, destruindo países, cidades, estados, por causa da ganância, movidos por essa ganância querendo dinheiro. Então o problema não é ter o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E aí muitas pessoas acabam tendo medo de ter dinheiro porque acham que é pecado. Hora nenhuma você vai ver na palavra falando que ter riqueza é pecado. O problema é quando essa riqueza ela acaba tomando o lugar de Deus. Em primeiro lugar, a gente busca o reino e a sua justiça. Muitas pessoas querem o reino, mas não querem a justiça. Muitas pessoas querem buscar, mas não querem abrir mão de algo. Tem pessoas, por exemplo, que querem a parte que Deus é amor, mas não querem a parte que Deus é justiça. Querem o vem como estás, mas não querem o seja transformado. Então, por que será que você ainda não deu certo? Seja em qualquer área da sua vida, seja num relacionamento, seja em amizade, seja no ambiente de trabalho. Tem pessoas, às vezes, que entram para a igreja querendo se mostrar. Tem pessoas que querem título, a pessoa é assim, extremamente apegada a título. Eu quero título de obreiro, eu quero título de pastora, eu quero título de missionária. Qual é a motivação? É necessário você olhar para dentro de você e entender qual é a motivação para você poder fazer as coisas. Motivação, o que te motiva a ter uma ação. Esse medo de dar certo ou de dar errado, você precisa fazer essa análise para entender. O que está me gerando esse medo? Será que eu realmente tenho medo de dar certo porque, na verdade, eu já estou corrompida? Se já está, por que não agir agora para quando esse dia chegar, você não se corromper de fato? Quando a gente entende que é necessário a gente olhar para dentro da gente, o autoconhecimento é fundamental. É necessário você ter esse autoconhecimento para você entender que existem coisas dentro de você que não são legais. Não são boas. Às vezes nós somos invejosos, gananciosos, ruins, maldosos. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Então a gente precisa olhar para dentro da gente. Às vezes eu oro falando assim com Deus, Deus, me liberta de mim, me ajuda em relação a isso, a essa inveja, essa raiva, tira essa raiva. E a gente precisa nominar, sabe? Você tem que dar nome para aquilo que você está sentindo, você tem que dar nome se você está cometendo algum pecado e você está lutando contra ele. Porque o problema
é quando a gente permanece no pecado e não faz esforço nenhum para parar. Muitas pessoas acabam ficando nessa prática do pecado. Eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de fazer tal coisa. Qual é o seu esforço para poder parar com isso? Você ter dificuldade é diferente de você nem tentar. E esse dar certo, ele precisa ser quebrado, esse meio de dar certo, porque através da sua vida muitas pessoas podem ser alcançadas. Através de você dar certo, você ser curado, transformado, você ter uma mudança de vida, de mentalidade, você ser exemplo de algo, você pode ter certeza que através da sua mudança, vidas serão alcançadas. É claro que curados para curar não é para todo mundo, porque não é todo mundo que quer cura, não é todo mundo que quer dar certo. Então você só vai ser uma fonte de cura na vida daqueles que querem cura, você só vai ser uma fonte de transformação na vida daqueles que querem essa transformação. Quando uma pessoa não quer, gente, não tem jeito, ela não quer, ponto, acabou. Existe a parte do livre-arbítrio e a gente precisa respeitar, porque se até Deus respeita, quem somos nós para não respeitar? Então, olhe para dentro de você hoje e entenda por que será que minha vida ainda não deu certo. O que está me travando? O que está me impedindo? O que está me atrapalhando? Porque Deus já deixou tudo pronto, já está tudo pronto desde a eternidade. E mesmo que Ele precise fazer, basta uma palavra, basta haja. O problema é que nós não estamos preparados, nós é quem precisamos dessa mudança, dessa transformação, quebrar esse medo de dar certo, quebrar esse medo de dar errado. Olhar para o nosso caráter, se ele está duvidoso, se ele precisa ser corrigido, permitir que Deus faça essa correção, que Ele trabalhe em cima disso, porque é muito melhor você passar pelo processo, que é doloroso, da transformação, do que permanecer num processo de enganação. Ninguém vive verdadeiramente o sobrenatural de Deus sem ser transformado. Ninguém vive. Não tem como você pegar uma joia que é feita de ouro, se o ouro não tiver passado por um processo. Nunca vai existir joia. Vai continuar sendo, vai ter valor, mas vai continuar sendo aquela barra, aquele pó de ouro, aquela pepita, mas não vai ser uma joia enquanto não passar pelo processo. Então, se você quer ser uma joia nas mãos do Senhor, para poder fazer a diferença, se você realmente quer fazer a diferença nesse mundo, você tem que passar por esse processo. Fique com essa frase ecoando hoje, no seu dia, na sua tarde, na sua manhã, na sua semana. Por que você tem medo de dar errado? Ou por que você tem medo de dar certo? O que precisa ser transformado do lado de dentro para você verdadeiramente dar certo naquilo que Deus planejou para você? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, é importante, curta também, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, me ajude a espalhar o Evangelho, mande esse link para outras pessoas e vamos juntos espalhar o Evangelho e fazer a diferença por onde a gente passar.